O Senhor Deus, Ele criou o homem à sua imagem e semelhança. Em Gênesis capítulo 1 e no verso 26, está escrito: façamos o homem à nossa imagem e semelhança, e que ele domine sobre os peixes, sobre as aves do céu e sobre toda a terra, que domine sobre todo o réptil que se rasteja sobre a terra. Nós percebemos aqui na palavra o amor de Deus em criar o homem à sua imagem e semelhança. De fato, quando fomos criados por Deus, o Senhor nos deu ao homem ali uma ordenança, uma oportunidade de ser um reinante, um governante. Em outra passagem bíblica, também fala que nós somos vencedores em Cristo Jesus. Diz na verdade que somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Hoje eu quero trazer aqui uma diferença daqueles que são vencedores e daqueles que são mais do que vencedores em Cristo Jesus. As crenças que foram estabelecidas em nossas vidas, na religiosidade que é empregada por muitos anos, através de um cristianismo focado em sofrimento, em escassez, tem levado muitas pessoas a entenderem que na terra, que o período em que eles estão aqui vivendo, a prosperidade não faz parte da sua vida. Há pessoas que entendem que para entrar no céu, eles precisam viver uma vida de escassez, de sofrimento, de dificuldade, e colocam em suas mentes e coração que somente na eternidade é que eles têm o direito de viver a alegria. Eu quero dizer para você que quando nós falamos de sermos vencedores, nós estamos falando para essa razão, para essa terra, para essa vida. Há pessoas que falam assim: mas um ímpio está prosperando, uma pessoa que não serve a Deus está prosperando, tem negócios, tem empresas, tem imóveis, tem médicos particulares, convênios, e nós dependemos aí do SUS, de tanta humilhação, de tantas situações de dificuldade. Por que isso acontece? É porque há uma diferença. O mesmo Deus que nos criou a sua imagem e semelhança, Ele criou todo o homem à sua imagem e semelhança. Quando nós falamos de imagem e semelhança de Deus, nós estamos falando que Deus te deu o direito para você dominar sobre os peixes, sobre as aves, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam sobre a terra. Nós estamos falando daquilo que nós vivemos aqui. Não há na palavra, em nenhum momento, algo que diz e que afirma que você não pode ser rico, próspero, que você não pode ser vencedor aqui na terra, que você não pode ser uma pessoa abençoada, uma pessoa que vai transbordar materialidade na vida das pessoas, bênçãos, ajudar outras pessoas com conhecimento, com recursos, da melhor maneira que você puder. Deus não disse na palavra que você não pode ser rico. A palavra diz que você não pode inverter os papéis. A palavra diz que você não pode colocar acima de Deus nada da terra, nada da materialidade. Tudo aquilo que você passar acima do Senhor, como sendo o teu tesouro, como diz a palavra, me diga onde está o teu coração, que eu digo onde está o teu tesouro.
saiu fora do propósito. Meu amado, o que eu estou querendo trazer para você nesta manhã é uma palavra muito simples e objetiva. A prosperidade está em você buscar conhecimento, buscar habilidades, ter atitudes. Existe uma ferramenta na área da administração que as pessoas fazem uma nomenclatura como dizendo a ferramenta do chá, que é uma ferramenta que analisa competências e habilidades, que você e qualquer outra pessoa que crê em Deus ou não crê em Deus pode praticá-la, desenvolvê-la e ser bem-sucedido, empreender, abrir o seu negócio, buscar conhecimento, estudar, ser uma pessoa que realmente está disposta a crescer na vida. Então, aquilo que você vai desenvolver para esta vida está em você. Deus já determinou lá na criação que você seria um reinante, um governante. A questão é que você ainda não trouxe isso para a sua mente e para o seu coração. É preciso que você desinstale todos esses drivers que tem na sua mente, dizendo que você tem que sofrer. Quando alguém fala daquele versículo, cita aquele versículo que é mais fácil um rico entrar no céu do que é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no céu. Há cristãos que falam, então eu tenho que ser pobre, eu sou pobre mesmo, como diz o outro, eu estou na miséria, eu estou realmente passando muita luta, muita dificuldade, então eu estou garantido lá no céu. Não é isso, meu irmão, a minha salvação está garantida por isso. Não é isso que o Senhor quis dizer. Ele quis dizer que se você colocar o teu coração na riqueza, o teu tesouro está lá. Aí você deixa de cumprir o primeiro mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas. É o primeiro mandamento. Agora eu quero dizer para você, qual que é a relação em ser vencedores, que Deus já determinou, porque você pode ser um vencedor, um governante, você pode ser um reinante nessa terra e transbordar na vida das pessoas, da sua família, dos seus vizinhos, da sua comunidade, da sua igreja, enfim, ser um vencedor aqui, com a diferença daqueles que são mais do que vencedores em Cristo Jesus. É porque Jesus nos trouxe o direito da salvação através do perdão ali no madeiro, do derramar do seu sangue. Há uma diferença muito grande. É aqueles que são vencedores, mais do que vencedores em Cristo Jesus, são aqueles que estão vivendo uma vida aqui em comunhão com o Pai e estão garantindo sim a salvação em Cristo Jesus. Aqui nós estamos falando da espiritualidade, da comunhão com o corpo de Cristo. Então eu quero que você entenda a diferença entre ser vencedor e ser mais do que vencedores em Cristo Jesus. Ser mais do que vencedores em Cristo Jesus é ter experiências com Deus, viver experiências extraordinárias, que você olha para aquilo e fala, meu Deus, somente a tua presença. Hoje eu estava conversando com um pastor amigo, pastor de Uberlândia, pastor Adriano, e ele estava me contando uma experiência, que um dia que ele passou um dia todo trabalhando com crianças são muito agitadas, tem muita energia, e ele já com 60 anos, e estava um dia assim, bem cansativo, ele estava bem cansado, e quando ele estava voltando para casa, assim que ele entrou dentro da cidade, dirigindo o seu carro, ele bateu num buraco, estourou o pneu. Já era de noite, estava ali bem escuro, e ele parou, desceu, viu o carro, pneu ali todo estourado, e ele fez uma oração ao Senhor, falando, ô Pai, envia alguém para me ajudar. O maleiro tinha muitas coisas, tinha que tirar tudo, colocar no chão, para poder tirar ali o pneu, o estepe, e ele bem cansado, ele puxou o carro um pouco para um lugar mais iluminado, e depois que ele fez essa oração, logo depois apareceu uma pessoa e por detrás do carro e perguntou para ele, está precisando de ajuda? Aí ele olhou para aquela pessoa,
Aquela pessoa tinha um semblante de andarilho, uma pessoa que vivia na rua, aparentemente apresentava ser isso. E ele falou: como você pode me ajudar? Você tem aí alguma ferramenta, alguma coisa que você possa me ajudar? Aí ele pegou e abriu uma bolsa. Na hora que ele abriu a bolsa, estava escrito lá: borracheiro. Borracheiro, irmãos. Às 11 horas da noite, ele bate o carro ali no buraco, para o carro, cansado, estava o dia todo fazendo a obra do Senhor, ministrando para as crianças. E aí a pessoa que vem ajudar, um andarilho, está morando na rua, e um borracheiro. Então ele começou a conversar com aquele homem, e o homem tirou lá todas as ferramentas, trocou o pneu, guardou tudo lá no carro, tudo ficou uma bênção para a vida do pastor. O pastor foi conversando com ele, o que ele fazia. Ele contou que estava trabalhando numa borracharia, mas houve lá um desentendimento. Há 2 dias ele tinha saído dessa borracharia e estava dormindo ali debaixo de um viaduto. E ele contou para o pastor, falou: eu estava do outro lado, eu vi quando o senhor bateu no buraco. E aí eu ouvi uma voz dizendo para mim: de graça recebeis, de graça dais. E aí a voz dizia para mim vir aqui oferecer ajuda. E ele ofereceu ajuda, e quando terminou, o pastor perguntou para ele quanto que era, e ele disse: não é nada, de graça recebeis, de graça dais. Então assim, foi uma experiência muito grande. Aquele homem foi à igreja, o pastor ajudou a arrumar a documentação que ele precisava arrumar, ele arrumou um emprego, depois até parou de ir à igreja. Mas o interessante, que em dado momento o pastor contando o testemunho, ele ficou: Senhor, será que é um anjo? Porque o pastor orou e a pessoa estava ali naquela hora, naquele momento, e veio e atendeu ali o pastor e supriu ali as suas necessidades. O interessante é que no outro dia, quando o pastor voltou ao local onde havia acontecido aquilo, ele não identificava mais buraco onde ele teria caído no buraco, não tinha buraco ali. Então a conclusão desse testemunho, dessa experiência com o Senhor, é que Deus queria promover aquele encontro ali com aquele homem, para que houvesse aquela conversa e ele pudesse ministrar aquela palavra ali. Por que eu estou colocando esse testemunho dentro dessa mensagem? Por um seguinte fato: essa experiência são para aqueles que são mais do que vencedores em Cristo Jesus, são para aqueles que estão em comunhão com Cristo Jesus, com o corpo de Cristo. Ou seja, essas recompensas são para a eternidade. E ser mais do que vencedor não está limitado a um e a outro. Ser mais do que vencedor aqui na terra, abençoado, ter vida com abundância. Quando o Senhor disse: eu vim para que tenham vida com abundância, meus irmãos, é em tudo. É para que você tenha abundância de pão, tenha abundância material, abundância física, abundância emocional. É que para que você seja próximo em todas as áreas. Então quando você olha para um ímpio que está prosperando, sabe o que acontece? É que ele fez por onde merecer aquilo. Ele trabalhou, ele se esforçou, ele buscou conhecimento, ele praticou suas habilidades, e você não praticou. Então eu quero convidar você a entender nesse momento a diferença de ser vencedor e mais do que vencedor em Cristo Jesus. É hora de você acordar e aceitar o que Deus fez na sua vida. Deus te criou a imagem e semelhança dele, e ele disse: seja, governe, reine sobre todos os animais, peixes, aves, sobre a terra e todos os répteis que rastejam sobre a terra. Então ele te fez para ser vencedor, ele te fez para vencer
e não para viver uma vida de escassez, de miséria, de sofrimento, de falta, nada disso. Deus sempre honrou aqueles que buscam, aqueles que trabalham, aqueles que buscam seus objetivos. Então você precisa ter atitude, tá? Atitude. Pratique o chá, conhecimento, habilidade e atitudes, e busque e transborde na vida das pessoas. E vamos tirar, e vamos desbloquear todas essas crenças limitantes que têm travado a sua vida e têm te impedido de prosperar. Amém? E continue perseverando como uma pessoa que é mais do que vencedora em Cristo Jesus, se conectando ao reino, se conectando ao Pai, se conectando ao Espírito Santo do Senhor, para que a sua vida realmente possa ser abençoada e que breve, muito em breve, tudo aqui passará e nós iremos morar com o Pai Celestial naquele grande dia. Amém? Que Deus assim vos abençoe em Cristo Jesus. A paz do Senhor Jesus. Um grande abraço do irmão Alexandre Eloy. Eu quero convidar você que ainda não é inscrito no meu canal do YouTube, que você se inscreva, ative o sininho, compartilhe com seus amigos e familiares e grupos de WhatsApp. Um grande abraço. A paz do Senhor Jesus.